Bom dia, graça e paz a todos aí, os clientes, amigos, meus primos, minhas primas. Eu gostaria de abordar um assunto hoje, um assunto que não é tanto falado. Muitas pessoas têm uma percepção assim meio que diferente, meio que indiferente, né? Depressão. O que é depressão? Qual é a diferença de depressão e de estar com depressão e estar deprimido? Bom, estar deprimido pode ser algum fato ocorrido do cotidiano, algum acontecimento, alguma perda, uma frustração, mas é nada que seja permanente, é coisa temporária. A gente vê relacionamentos aí, né? Matrimônios que se desfizeram e tal, e isso causa uma grande... Isso deixa a pessoa bem deprimida. Mas e depressão? Depressão é uma doença, é bem diferente. Depressão é uma doença, é como um vírus que se instala nas nossas células e é um processo químico. É terrível, gente, depressão, e não é psicológico, coisa séria. Ela gera uma baixa em alguns hormônios e gera diminuição nos neurotransmissores. Isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, nós temos dopamina, serotonina, noradrenalina, esses tipos de transmissores, de neurotransmissores. Isso influencia no nosso humor, na nossa energia, no nosso sono. Isso influencia na nossa motivação. É uma coisa bem assim séria. E tem alguns sintomas. A gente vê aí, por exemplo, que o primeiro sintoma, ela deixa a pessoa apática. A pessoa fica apática. Ela não gosta de ninguém, trata as pessoas com indiferença. Ela tem pouca sensibilidade com os que são de fora e ela atrai para si muita misericórdia. E segundo aqui, a perda do prazer em atividades físicas, né? Humor deprimido, perda de energia e cansaço constante, irritabilidade. A pessoa está sempre cansada, ela sempre está cansada, só quer ficar deitada ou não tem força para nada. Irritabilidade, a pessoa se irrita com tudo, com todos, fica uma pessoa realmente difícil de lidar. Angústia, gera muita angústia na pessoa, gera muita angústia. Dá ansiedade também. Nós sabemos que a ansiedade, ela não é você querer para ontem as coisas, não é. A ansiedade é bem mais séria do que a gente imagina. A ansiedade, a pessoa perde o sono, a pessoa acelera o coração, soa frio e gera um monte de problemas aí por trás dessa ansiedade. E o pessimismo também é um dos sintomas da depressão. É o pessimismo. Nada vai dar certo, tá todo mundo conspirando contra, tá todo mundo falando mal, então nenhum plano vai dar certo. Essa é alguns dos sintomas que foram pesquisados aí pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então é uma coisa impressionante, pessoal. Quem tem depressão, ela tem todos esses sintomas. Então a gente pensa que é frescura, né? A gente começa a julgar as pessoas. Nossa, tá chorando à toa. Você tá com frescuragem, você não pode ouvir nada, tá com muita sensibilidade. Mas realmente, esse quadro, a depressão, ela causa essa queda nesses hormônios aí. Então a pessoa não vai ter divertimento, a pessoa não vai ter um bom humor. Realmente ela vai estar bem sensível
e isso acaba abalando o seu psicológico. Como que nós podemos ajudar, pessoal? A gente já ajuda não julgando essas pessoas. Nós precisamos entender, fazer uma leitura dessa situação, entender que a pessoa está passando por uma enfermidade. Isso, gente, é uma doença. E toda doença, ela não é psicológica. Se tratando de uma doença que é a depressão, é um processo químico. Desculpa. E é muito sério. É muito sério, pessoal. A minha esposa, ela tinha, nos últimos meses, aí, quase um ano atrás, ela deu estafa. Isso gerou essa baixa desses hormônios. Ela deu uma depressão leve. Eu fiquei desorientado, como eu não tinha nenhum conhecimento dessa área, eu fiz ela sofrer muito mais, porque eu falava as coisas com ela, tentava motivar ela do meu jeito, e acabava que ela sofria muito mais com esse negócio. Eu falava assim, tipo, isso não vai ajudar, viu? Ah, olha só fulano não tem nada, ó, fulano mora debaixo da ponte e você mora numa casa. Ah, nós tem carro, não sei o que. Eu falava tudo isso e ela chorava cada vez mais. Por quê? Isso não vai dar certo, pessoal. Porque a pessoa quando tá com depressão, ela perde o prazer da vida. Isso para ela não tem sentido nenhum. Então foi um erro que eu cometi ao estar falando sobre isso, ao estar mostrando outras pessoas que têm algum problema pior do que o dela, e não deu certo. Quando eu entendi o problema, quando eu entendi que a situação era mais séria do que eu imaginava, eu comecei a entender e a conversar mais com ela. Procuramos um médico, fomos no médico, o médico orientou ela, passou para ela um remédio leve para ela. Ela começou o tratamento e aquilo foi amenizando, e hoje a minha esposa, para a glória de Deus, ela está bem. Ela conseguiu evoluir demais. Ela sempre cansada, sempre pessimista. Ela sempre sempre se isolava. Ela não queria ter relacionamento com ninguém. E ficou difícil, ficou insuportável a gente conciliar as coisas. Até eu, quando eu falava algo para ela que ela não concordava, ela, até você tá assim comigo, não basta os outros que não gostam de mim, que não me amam, que tem todo. Então foi uma coisa muito complicada. Eu quero deixar para você esse meu apelo. Estende a mão para o seu próximo, estende a mão para ajude, converse, entenda. Às vezes é mais necessário a gente ouvir do que falar. E amanhã eu quero estar falando biblicamente sobre essa questão de depressão. Deus ele pode curar essa depressão. Mas ao contrário de que muitas pessoas pensam, a depressão é a falta de Deus, é falta de fé. Não é isso, gente. Não é isso. Eu não quero abordar esse assunto por esse lado, porque só quem teve ou quem acompanhou quem teve depressão sabe que não é isso. Não é a falta de Deus, não é a falta de fé. Ok? Deus abençoe. Que eu espero que esse vídeo seja útil para você, para te orientar. De repente alguém, um amigo, ou até mesmo você que está me ouvindo agora, está passando por esse problema, tem esses sintomas, mas não se desespere. Tem jeito, isso tem cura, é uma enfermidade, ela tem remédio. E eu acredito que se ainda não tem remédio pelos recursos humanos, tem cura pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.